Amados irmãos, que a paz, graça, bondade, fidelidade, amor e paz de Cristo abunde no coração de cada um de nós. Sejam bem-vindos à aula número 152 do nosso Master Coach em prol da administração da Palavra de Deus, que hoje tem como tema Samuel, profeta e juiz de Israel. Tema este que nós vamos realizar na base das Escrituras Sagradas. Livro de 1 de Samuel, capítulos 1 até 3. Isto é, dos capítulos 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo número 21. Este programa de Master Coach, através da administração da Palavra de Deus, tem em vista materializar este nosso propósito, que é o de desenvolver novos discípulos guiados, inspirados, instigados, avivados pelo Espírito Santo. Através desta Assembleia Celestial, nós pretendemos transmitir a boa nova do Evangelho como sendo a espada que vai fortalecer, avivar e preparar a igreja para a sua missão. Este trabalho, esta Assembleia, é precedido do momento que, em separado, procedemos a um estudo vertical e teológico às Escrituras Sagradas, de forma a poder compreender não somente a letra, mas sobretudo o espírito que reveste essa mesma letra. E através desta Assembleia possamos transmitir este espírito para que a Assembleia possa não só compreender a palavra, mas também possa andar segundo essa mesma palavra, através do Espírito que reveste a palavra de Deus, com vista à edificação mútua da igreja. Assim, nós pretendemos alcançar 4 principais objetivos. O primeiro é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, ciente que existe um só Deus em substância, glória e poder, que se manifesta por 3 pessoas segundo a sua natureza. O segundo objetivo é o de estimular a prática da meditação contínua às Escrituras Sagradas, para que desta forma nós possamos ser justificados pela busca do fortalecimento espiritual pela fé, pois é através das Escrituras Sagradas que nós conhecemos não só a vontade do Senhor, mas também a sua natureza, os seus atributos, de forma a podermos tornar a nossa fé prática e a nossa fé viva. De forma assim que esta mesma palavra de Deus possa ser uma espada para que nós possamos levar em combate de forma a destruir todas as fortalezas do inimigo. O terceiro objetivo é o de estimular a prática da oração contínua. Vigiar e orar, cumprindo assim a instrução do mestre da oração, Jesus Cristo, que nada fazia sem antes consultar a seu Pai por intermédio da oração. A vida da oração é uma estratégia fundamental, é a base do sucesso de todo o cristão. E o quarto objetivo é o de contribuir para a união da igreja através do cânon bíblico. Assim, nós podemos assegurar que a Igreja Universal ou a Igreja Espiritual de Deus possa ser uma igreja una, santa, católica e apostólica, igreja esta que se revê nas Escrituras Sagradas a necessidade de ser uma igreja bibliocêntrica, ser uma igreja cristocêntrica, ser uma igreja que se faz como sendo o corpo de Cristo, sujeitando-se a seus pés para que Cristo possa vir à cabeça, dar forma, estrutura e direção. Queremos assim dar por início o número 2, número 152, Nascimento e Juventude de Samuel. Samuel que foi juiz e profeta. Se preferirem, Samuel que foi o último juiz e dos primeiros profetas de Deus, de acordo com as Escrituras Sagradas, e falando sobre o ofício
profético de Samuel, importa dizer que Samuel, ele foi aquele que fundou a primeira escola de profetas. Por quê? Porque Israel nesse período vivia um período conturbado que era marcado por uma grave crise espiritual. Então, este foi o chamado, esta foi a vocação de Samuel e é assim que nós apresentamos Samuel. A base bíblica para este sermão expositivo é o livro de 1 de Samuel, dos capítulos 1 até o capítulo número 3. Capítulo 1, verso 1 até o capítulo 3, versículo número 21. Por uma questão de pedagogia de ensino, nós vamos subdividir esse estudo em 5 partes. Cada uma das partes que tem uma mensagem específica. A primeira parte é sobre Elcana e sua família em Silo, ou Siló, se preferirem. Elcana, que é pai de Samuel, ele era um homem piedoso, era um homem de fé, que cumpria com as suas obrigações religiosas e anualmente Siló, que era o centro de culto, o centro religioso, para poder ir oferecer sacrifícios e também para poder ir adorar a Deus junto com a sua família. Decorrente disso, então, inicia uma rivalidade entre as duas esposas de Elcana. Por um lado, Penina, por outro lado, então, esta Ana, filho, Penina, então, Penina começa então a fazer escárnio de Ana pelo fato de ela ser estéril, e isso provocou uma revolta em Ana, a ponto de Ana então se isolar, depois de chorar, fazer greve de fome, o seu esposo tentar consolá-la e ela não mostrar sinais de recuperação. Ela então decide se isolar e vai até o tabernáculo e ela começa então a fazer um voto a Deus. Ela começa a orar incessantemente. Então, quando ela faz isso, o sacerdote ali vê ela ali durante muito tempo e tenta então aconselhá-la, até acusa-lhe de estar inebrida, isto é, estar sob efeitos de vinho. É quando Ana esclarece que ela estava ali a fazer um voto porque a sua alma ia da justiça. Então o sacerdote diz: vai em paz, que a sua vontade seja atendida por Deus. Até que então Ana vê-se depois de tempo o Deus a responder aquilo que foi o voto que Ana fez com o Senhor nesta ocasião. A ponto de Ana entoar um cântico que foi chamado Cântico de Ana. Este cântico é similar a alguns salmos, alguns cânticos que eram entoados quando se celebravam vitórias dos reis, nomeadamente vitória do rei Davi. Então, este cântico de Ana é um cântico muito fervoroso, é um cântico muito pertinente, porque ela demonstra como o seu coração exultava pela fidelidade de Deus em sua vida. E tem lá no Cântico de Ana várias passagens, várias palavras-chave. É um cântico muito rico, que vale a pena sempre rever para poder avivar a nossa fé, porque daqui podemos compreender aquilo que são as maravilhas da promessa de Deus vertidas na sua palavra. É quando então nós vemos a quarta parte que nós iremos ver, é quando então avolumando-se, crescendo aquilo que era a profanação do templo, do serviço no templo pelos sacerdotes de então, filhos do profeta, do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Então Deus, após enviar avisos, a alertar ao sacerdote Eli que os seus filhos não estavam a servir com fidelidade à casa do Senhor, o Senhor acaba por enviar um homem de Deus. Esse homem de Deus vai também alertar a Eli sobre o perigo que os seus filhos corriam, pois estes estavam a profanar o templo e que o Senhor poderia se vingar de seus filhos. Não obstante este alerta, ainda o Senhor começa a falar com Samuel, a ponto de revelar a Samuel a sua vontade secreta, e Samuel então também diz
a Eli qual era a mensagem que Deus tinha para ele em sonho. E nós vemos dessa forma, Samuel vai crescendo em serviço, em fidelidade, em adoração, como um servo de Deus, como alguém aprovado pelo Senhor, a ponto de não só começar Deus a falar com ele, mas também ao ponto de todo o povo, toda a comunidade, se aperceber que a glória de Deus estava em Samuel. Então é isso que nós vamos estudar no dia 2. E esse estudo, este sermão expositivo, vai ser enriquecido com cerca de 16 bíblicas que o Espírito Santo vai nos instruir, vai nos inspirar, vai nos mostrar como é que elas vão ajudar-nos a compreender esse estudo de hoje. Antes então de entrarmos com atenção para esse estudo, vamos recuar uma semana para nos recordarmos o que é que nós estudamos na ministração da palavra anterior, número 151, que teve como tema Ruth, estrangeira, mas antepassada de Cristo. E nós fizemos esse estudo em todo o livro de Ruth, desde o capítulo 1 até o capítulo número 4. Sobre Ruth, nós vimos fundamentalmente sobre o plano de redenção e de salvação da humanidade em Cristo Jesus, em que ele usa os seus critérios soberanos e os seus critérios próprios e específicos para poder escolher pessoas segundo o seu coração. E aqui nós vemos já a base do Evangelho, do ministério da graça, do Evangelho da cruz. De que forma o Senhor, então, opera a sua providência? O Senhor faz com que uma família, no caso, a família de uma mulher chamada Noemi, que tinha 2 filhos chamados Malom e Quilion, eles saíssem da sua terra de Belém, chamada Terra de Pão, quando precisamente era uma altura em que sobreveio uma grande fome sobre aquela terra, fazendo com que eles deixassem Casa de Pão, Belém, e migrassem até a terra dos Moabitas, dos pecadores, dos incircuncisos, dos estrangeiros. Aqueles que dominavam os israelitas são aqueles que eram esta família que saía precisamente de Belém. Não passou muito tempo a família estando lá, saiu completa, isto é, Noemi saiu da sua terra, a terra dos Moabitas, com a mão cheia, com o seu esposo, com os seus 2 filhos. Não passou muito tempo estando lá na terra dos Moabitas. Primeiro Noemi perde o seu esposo, tornando-se viúva. Depois os seus 2 filhos casam com 2 mulheres estrangeiras, naturais de Moabe. Depois, de repente, Noemi vê a perder os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Se Noemi entrou em Moabe com a mão cheia, ela depois vê-se, passado cerca de 10 anos, mais alguns anos, foi o tempo que da chegada até a morte do seu marido, Noemi vê-se finalmente com as mãos vazias. Ela tinha somente as suas 2 noras, uma chamada Ruth e outra chamada Orpa. Ruth, que significa amiga em hebraico, e Orpa, que significa pescoço ou nuca ou virar as costas. Precisamente aqui começa então o plano de salvação da humanidade através da fé da Noemi. Noemi suportando todo este abalo, esta ira de Deus que se abateu sobre a sua casa. Noemi o que faz? Ela vira-se para as suas noras, ela diz para as suas noras que elas voltassem para a sua casa. Abençoa as suas noras, dizendo que elas regressassem para casa, para que elas lá também pudessem ter a sua sorte e voltassem a casar e a constituir família. Porque ela havia ouvido que já existia pão na sua terra em Belém, então nada mais restava somente se não regressar até Belém. As suas noras começam então, desatam a chorar e dizem que onde tu fores, nós fomos. E Noemi insiste, pois Noemi mostrava um amor
sacrificial. Noemi mostrava aqui aquilo que é a fé de Cristo, pois Noemi, desta forma, ela não quis se vitimizar, tampouco fazer com que as suas noras sentissem pena de si, mas ela se colocou no lugar das noras, convidando-as que elas regressassem às suas casas, porque ela já não tinha nada que poderia dar às suas noras, tampouco ela tinha nada que poderia fazer com que as suas noras pudessem ficar retidas consigo. Uma delas, Orpa, decide por regressar, dá um beijo à sogra e volta, e a outra, chamada Ruth, ela declara a Noemi, confessando que havia sido convertida por Noemi, dizendo que o teu povo será o meu povo. Aonde tu fores morar, eu também irei morar. Onde tu morreres, fores sepultado, eu também ali serei sepultada. E o Deus que tu fores adorar, eu também irei adorar. Desta forma, Ruth deixou para trás a sua casa, isto é, casa de seus pais, deixou para trás os seus deuses, mesmo sendo estrangeira, e parte com Noemi de regresso para Belém, uma terra que ela não conhecia, uma terra que ela nunca tinha visto. Ela foi somente movida pela fé. Ao chegar lá, ela voluntaria-se em ajudar a sua sogra, pedindo para que fosse aos campos de respiga para poder ir respigar. Pois, de acordo com a palavra de Deus, em Levítico 29, versículos 8 e 9, tem sempre um espaço, o Senhor sempre prescreveu uma lei que assegurasse a equidade social, de forma que os israelitas, o seu povo, quando fosse a altura da colheita, deixassem sempre uma parte para que fosse para os estrangeiros, bem como para os pobres. E é aquela porção que Ruth faz-se ao campo, chegando ao campo de Boaz, ela então começa a respigar na condição de estrangeira. E por causa dessa sua fé, porque ela foi e pediu o favor de ser acolhida para trabalhar como estrangeira, e ela foi obediente, pois desde que ela entrou, não saiu para descanso, tampouco regressou a casa. É esse testemunho que um dos servos de Boaz, o dono do campo, pergunta de quem é aquela moça. Quando ele ouve falar que a Ruth é aquela que saiu de Moab e acompanhou a concunhada de Boaz, chamada Noemi, até Belém, então ele manda chamar a Ruth e ele diz: tenho ouvido falar muito bem de si, que Deus lhe abençoe e que tu continues a respigar nesses campos, pois tu és muito bem-vinda. Consoma com os meus servos a água que é colhida e passa então a respigar junto com as minhas servas. Desta forma, Ruth, levando essa boa nova para casa, Noemi então instrui a Ruth em como ela deveria ser fiel às instruções do seu senhor Boaz. A ponto de Boaz acionar o seu direito de resgate, estendendo a sua capa para Ruth, e depois Boaz então chama um outro parente que era mais próximo que ele e então apresenta a ele a proposta de Noemi, que estava a vender o seu campo, pelo fato de Noemi já ser viúva e não ter nenhum filho, e ela não poder, desta forma, dar continuidade ao nome do seu esposo. A ponto de o outro parente aceitar somente se fosse a terra, quando Boaz diz que a parte da terra também teria que receber a Ruth. Ele distancia-se, então Boaz assim vê o caminho aberto para que ele então pudesse adquirir o direito como parente. O casamento entre Ruth nasce Obed, que significa servo. E é Obed que foi precisamente avô de David, sendo esta Ruth estrangeira, de pecadora, passou a tornar-se uma heroína de fé, passou a tornar-se uma antepassada de Cristo, passou a tornar-se aquela que gerou o avô de Davi. Terminado após o livro de Ruth, então vem o livro 1 de Samuel. E é esse estudo que nós vamos realizar no dia de hoje.
Vamos primeiro fazer uma contextualização. O que estava a acontecer nesta altura? Esta altura, o povo de Israel era liderado por juízes. E nós fizemos o estudo do livro de Juízes e vimos que, de acordo com a leitura do livro de Juízes, era um período em que o povo de Israel vivia aquilo que chamamos do ciclo deuteronômico. Eles não saíam do pecado, eles não saíam de um ciclo vicioso. Então, isto era resultado da corrupção espiritual que havia se instalado. Por quê? Por causa da mistura dos israelitas com os outros povos que eles foram lá encontrar. Os israelitas não foram muito fiéis, não foram fiéis à palavra de Deus, porque eles não haviam destruído tudo anátema. E Deus já tinha alertado por intermédio de Josué dos perigos destas misturas, desta contaminação que poderia provocar queda espiritual no povo israelita. E era este ciclo de sofrimento que o povo de Israel vivia, que não era resultado do castigo de Deus, mas era resultado da escolha do povo pela desobediência à palavra de Deus. Foi isso que atraiu o que? Este ciclo de sofrimento. Então, a nível da igreja, a nível da religião, também este período era marcado por uma corrupção, uma grave corrupção espiritual. Então, nós vamos estudar e perceber neste cenário como é que Deus então levanta um homem chamado Samuel, para que Samuel fosse aquele que iria fazer a transição do período de juízes para o período de monarquia. Então, esta foi a função de Samuel. Samuel é dos homens de Deus mais importantes do Antigo Testamento depois de Moisés. Então, a história, o testemunho, a missão de Samuel é extrema e deveras importante para a fé e o crescimento espiritual da igreja nos dias de hoje. Então nós temos que todo este enredo inicia a partir de uma família. Só para nós sempre vermos a importância da família nos planos de Deus. Então tinha uma família que tinha um marido chamado Elcana. Este homem Elcana tinha duas esposas, uma chamada Penina e outra esposa chamada Ana. Essa família era natural de Ramá. E eles eram também chamados Eframitas, mas não por serem natural da tribo de Efraim, pois estes eram da linhagem de levitas, isto é, Elcana era levita, consequentemente Samuel era levita. Mas nós sabemos que os levitas tinham a sua porção na casa do Senhor, isto é, os levitas tiveram morada em todas as 12 tribos. Então nós temos aqui família de Elcana, levitas, que agora estão a viver em Ramá. O que fazia esta família? Pela fé piedosa e pela fidelidade de Elcana, ele sempre descia anualmente com a sua família até Siló. Siló, o que é Siló? Siló é precisamente, ou era precisamente nessa altura, o centro religioso de Israel. Era a sede do serviço religioso
do povo de Israel nessa altura. Nós vimos sobre Siló, Josué, capítulo 18, foi em Siló aonde Josué deixou a Arca da Aliança. E passou então Siló a ser um centro religioso, um centro de culto, desde essa altura. E Siló permaneceu como um centro de culto durante um período de 300 anos, desde essa altura de Josué até depois, quando neste momento em que intervém Samuel e Deus então fez uma reforma do culto, do templo, do sacerdócio, por intermédio da crise espiritual que estava a ser cometida pelo sacerdote de então, chamado Eli, juntamente com os seus filhos Ofni e Finéias. Mas também sobre Siló, nós vemos mais e aprendemos em Juízes, no capítulo 28, aonde lá nós vimos que o povo de Israel também separou para que Siló passasse também a ser o centro de culto ou a sede religiosa de Israel nessa altura. Muito bem. Então, Elcana, por ser um homem temente a Deus, ele uma vez por ano ia até Siló, porque em Siló, então, de acordo com a leitura que nós fomos a fazer em Juízes capítulo 28, vamos perceber que quando o povo de Israel passa a separar para que Siló passasse a ser o centro do culto, anualmente, então, se celebrava em Siló a festa dos tabernáculos, que era uma grande celebração religiosa que juntava todos os crentes. Então, Elcana, sempre que chegasse àquela altura do ano, ele juntava toda a sua família, eles saíam de Ramá e iam até Siló para ir cumprir com as suas obrigações religiosas, que são ir adorar a Deus e também ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Como é que então fazia essa oferta de sacrifícios? Elcana, como tinha duas esposas, ele, dos seus sacrifícios, das suas ofertas, ofertava a porção que era referente à sua esposa Penina e os seus filhos e oferecia uma porção dobrada da oferta que fazia a Penina e sua esposa para a sua esposa Ana. Por quê? Porque Elcana amava mais a Ana do que a Penina. Porém, Ana não tinha filhos, mas Penina tinha filhos. Vamos fazer uma pausa aqui para depois voltarmos para aqui para perceber aqui como é que nós vamos dar uma percepção, uma compreensão a partir deste ponto, deste momento, deste hábito e deste momento específico em que mais uma vez Elcana leva a sua família para ir até Siló para a festa dos tabernáculos, para ir adorar a Deus e ir oferecer holocausto. Uma vez que esse estudo baseia-se na oração sacerdotal deste último domingo, quando nós fizemos esse estudo, esta meditação, da qual resultou a escrituração desta oração, o Senhor se apresentou a nós como sendo o Senhor dos exércitos. Se nós olharmos para 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 3, tem ali que Elcana e sua família subiam até Siló para irem cumprir as suas obrigações religiosas ao Senhor dos exércitos. Pois bem, por que o Senhor dos exércitos? Quem é o Senhor dos exércitos? E que exércitos são esses? Ora, o Senhor dos exércitos é uma das designações do Deus de Israel, do Deus monoteísta, do Deus providente. Por quê? Porque o Senhor é aquele que governa os céus e a terra, aquilo que Ele criou, a partir dos céus, onde através da sua soberania Ele
ele usa do seu poder, do seu domínio, através de um manancial de exército que está sob o seu governo. Este exército é constituído pelos seus anjos, pela natureza e pela igreja. Então, nós temos que esta é a forma como o Senhor governa a vida, o dia a dia, a realidade de todos os acontecimentos. Nós ainda encontramos a menção ao Senhor dos Exércitos nos Salmos 91, versículos 1 a 9. Salmos capítulo 91, versículos 1 até 9. Em que no versículo número 1 inicia dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, este está sob a guarda, sob a proteção, ele esconde-se sobre a sombra do Omnipotente. Continua estes salmos referindo que esse não teme mal algum. Esse não teme o quê? Não teme o terror da noite. Esse não teme as setas do dia. A estes, ainda que qualquer ataque que abata 1000, os quais caem à sua esquerda, 10.000 são abatidos e caem à sua direita, dano algum lhe sucederá. Então, esta é a forma como nós vemos a operação do Senhor do Exército e a forma como ele dá conforto, segurança e proteção aos seus eleitos, aos seus escolhidos e àqueles que guardam a sua palavra. Nós ainda encontramos em Hebreus capítulo 11, versículos 32 a 34, em que ali o apóstolo Paulo, falando da fé, no versículo 32, ele diz: que mais diremos? Isto é, o apóstolo Paulo está a descrever vários heróis da fé, vários fenômenos pelos quais, vários acontecimentos ao longo de toda a história de libertação do povo de Israel, de condução do povo de Israel, a começar pelo próprio Abraão, em que é chamado a partir da terra de Ur de Caldeiras, para que fosse até uma terra que não conhecesse. Chegando lá, Deus então prometesse a Abraão aquilo que iria fazer dali a 700 anos, indicando a Abraão que por intermédio de Abraão ele iria alcançar todas as nações. Então, o apóstolo Paulo, em Hebreus 11:32, diz: que mais direi? Então, ele acrescenta que tem ainda a dizer sobre a fé de Gideão, de Sansão, está a se referir a alguns juízes. Diz que estes, pela sua fé e fidelidade a Deus, guardaram o caminho do Senhor e até tiveram uma fé que fechou a boca de leões. Então, nós vemos aqui o Senhor deliberadamente a ser apresentado, a se apresentar a nós. Esta foi a nossa doxologia. Nós, então, expressamos, anunciamos e confessamos o nome do Senhor como sendo o Senhor dos Exércitos. Precisamente, Penina, Elcana, eles também, anualmente, eles deixavam a sua casa, Ramá, e iam até Siló para irem adorar a Deus e para irem oferecer holocausto aqui ao Senhor dos Exércitos, de acordo com 1 Samuel, capítulo 1, versículo número 3. Mas nós dissemos que Elcana tinha uma situação, ou a família de Elcana começou então a mostrar uma certa divisão por causa da rivalidade que começou ali a ser alimentada e a crescer
a ponto de causar, então, uma certa instabilidade no seio da família. Quem estava no centro dessa rivalidade? Essa rivalidade envolvia Penina, esposa de Elcana, com quem tinha filhos, com Ana, esposa de Elcana, que ele mais amava que a Penina, mas que esta não tinha filhos. Ora, por essa razão, Elcana oferecia uma porção dobrada de sacrifícios relativamente a Ana, para Ana, relativamente àquela que oferecia para Penina e seus filhos. Então, decorrente disto, Penina então começa a escarnecer a Ana, começa a zombar a Ana, dizendo que a Ana era estéril, que ela era uma mulher inválida, que ela era uma mulher inútil, que ela era uma mulher que não podia dar semente, alegria, vida ao seu esposo Elcana, e sugerindo assim que afinal Elcana amava mais ela que a própria Ana. Por quê? Porque tinha dado a ela filhos. Esta situação, esta afronta, esta rivalidade entre Penina e Ana fez com que Ana ficasse conturbada. E isso cedo fez com que Ana começasse a chorar. Ela de tristeza, ela de amargura, ela de humilhação, ela começa a chorar por causa dessa provocação de Penina, e de tanto choro ela fica sem apetite e ela fica sem vontade de viver. Ela simplesmente então também, para além de chorar, ela simplesmente não comia. O seu esposo Elcana, apercebendo-se disso, vira-se para Ana e diz: mulher, por que tu choras? Mulher, por que tu não comes? Não será o meu amor equivalente a 10 filhos? Como quem diz, se tu não tens filhos, consola-te pelo menos pelo amor que eu tenho, que é tão grande que equivale como se tu tivesses 10 filhos. Então coma, não chores. Mas Ana tinha um vazio no interior dela, de seu coração, que nessas palavras de Elcana conseguiam preencher. Esta amargura de Ana fez com que resultasse naquilo que nós chamamos de um despertamento espiritual. Esta situação de humilhação que Ana viveu por causa da zombaria de Penina, a sua rival, fez com que Ana se revoltasse. Em que consistiu então a revolta de Ana? Ana simplesmente isola-se. E ela, ao se isolar, decide ir até o tabernáculo, ir falar a Deus tudo quanto lhe conturbava o coração. Então, Ana dirige-se sozinha para o tabernáculo, já agora não vai como habitualmente com o seu esposo Elcana, que intercedia para eles e para ela, mas ela vai sozinha agora para o tabernáculo, para ela ir se expor, para ela ir se conturbar, para ela ir humilhar-se, para ela ir mostrar o seu coração contrito, para ela ir mostrar o seu espírito conturbado com aquela situação, daquela rivalidade que despertou essa revolta em Ana. Então começa aqui aquilo que nós chamamos de um despertamento espiritual. Então esse despertamento espiritual, de acordo com o livro 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 6, nós vemos que esta rivalidade de Penina com Ana fez com que Ana então fosse até ao tabernáculo para ela ir falar com Deus. E Ana então começa a se humilhar a Deus. Ela começa a orar para Deus. Ela começa a interceder para Deus. Dizer: Senhor, tire-me desta vergonha. Senhor,
Se eu sou escrava, então dê-me tu um filho, para que depois eu possa trazer esse filho, para esse filho eu vir consagrar, vir entregar para que esse filho possa servir todos os dias da sua vida aqui na vossa casa e que a navalha não passe sobre a sua cabeça. E Ana continuou a orar. Repetia essa oração, perseverou em oração. E enquanto Ana orava, estava ali, o sacerdote ali, a observar a Ana. Ele somente via os lábios da Ana a palpejar, mas ele não conseguia ouvir voz nenhuma a sair, porque a Ana estava a orar do coração. A Ana estava a orar por dentro. Aquilo era uma humilhação, era uma dor que vinha dentro do seu coração. Eli então levanta-se, que era o sacerdote de Siló. Ele dirige-se, vai até Ana, diz: Ana, mulher, mulher, o que tu estás aqui a fazer? Por que não regressas para casa e esperas até o efeito do vinho terminar e depois vens para aqui? Porque ele entendia que a Ana estava sob efeitos de vinho. E Ana responde para ele dizendo: não, Senhor, eu não sou uma filha de Belial. Eu sei que estou, é porque o meu coração, a minha alma está atribulada. Eu vim aqui mostrar essa minha insatisfação, essa minha revolta para com Deus. Então eu estou aqui a expor aquilo que atribula o meu espírito diante do Senhor. E ele, ao ouvir isso, ele diz então para Ana, diz: fica em paz, que o Senhor atenda o pedido, o clamor da tua alma. E a Ana então responde para o sacerdote Eli, dizendo que se eu tenho merecer a graça do Senhor, então que o Senhor ouça a sua prece. O que nós podemos daqui depreender é o seguinte, é que a pessoa que era a rival de Ana, que foi usada para ofender, para afrontar, para atacar, para humilhar a Ana, foi alguém que Deus usou para despertar a Ana. O que é despertar? Despertamento espiritual. O que é despertamento espiritual? Despertamento espiritual é nos acordar de uma situação de sono, de uma situação de conforto, de uma situação de ficarmos habituados à derrota, ficarmos habituados à miséria, nos conformarmos com a doença, nos conformarmos com toda a situação que nos tira o sono, que nos abala. E nós então começamos a nos amaldiçoando a nós próprios, a dizer que se eu sou assim é porque Deus quis que eu fosse assim. A pessoa simplesmente atira a toalha ao chão e conforma-se com aquela situação. Mas Deus não, Ele tem um propósito maior na vida da Ana. Ele, quando levantou aquela mulher chamada Penina para poder humilhar a Ana, é porque Ele queria para que a Ana se despertasse espiritualmente. Como é que a Ana então se desperta espiritualmente? Nós temos que na carta, livro de Esdras, capítulo 1, versículo número 2, nós vemos ali que Deus usa um rei pagão chamado Ciro, para que Ciro escrevesse um decreto que autorizasse os israelitas para que esses fossem construir o templo do Senhor. Vejam como Deus age. Ele usa rivais para que depois os rivais possam ser instrumentos de salvação do seu próprio povo. Ele fez com que Penina humilhasse a Ana para que Ana se despertasse espiritualmente, a fim de Ana poder então rogar, fazer votos com o Senhor e poder então fazer a prova da sua fé para com Deus. Deus usou Ciro, um rei pagão, para que fosse esse Ciro, instrumento do Senhor, que pudesse então autorizar com que os israelitas estavam cativos, escravizados lá, eles pudessem sair de lá, serem libertos e construir um templo para adorarem a Deus. Nós ainda encontramos, para completar esta questão do despertamento espiritual, nós ainda podemos encontrar referência em
Romanos capítulo 13, versículo 11. Em que aqui nós encontramos a palavra de Deus a dizer que o povo de Deus deve acordar do sono. Por quê? Porque o povo está a dormir, está com sono, está distraído. Então é este despertamento espiritual que vai nos despertar, vai nos fazer acordar mais cedo, vai nos fazer ouvir a voz de Deus quando Ele nos desperta de madrugada, vai nos fazer dar atenção quando o irmão nos convida a orar, vai nos fazer então despertar a atenção quando nós vemos um irmão que está em situação, está em dificuldade, está em doença. Isso vai nos obrigar a orar e não a sentir pena das pessoas, porque é isso que acaba por nos abater na fé e nos faz ficar no conformismo. Quando nós sentimos pena das pessoas e lamentamos, choramos com as pessoas, em vez de usar a fé para podermos nos revoltar diante daquela situação que se abala sobre as outras pessoas. Quando nossos irmãos da nossa igreja disser, desperta irmão, forem 5 horas, acorda, vamos orar. Você não possa sentir vergonha, você não possa sentir sono, aquela preguiça possa ser sacudida de si, porque é um motivo, é uma oportunidade para o despertamento espiritual. Mas, quando você ora pela libertação, pela cura, pela bênção por outras pessoas, quando você abre a sua boca para falar muito das outras pessoas, Deus atende os seus pedidos. Isto é, o nosso despertamento espiritual, a nossa revolta, faz-nos, então, nós vigiarmos e orar. O que aconteceu neste momento? Esta revolta, esta inimiga, esta rival de Ana fez com que Ana fizesse o quê? Saísse da vitimização, se levantasse e fosse para o altar de Deus. Então nós queremos falar do altar de Deus. Em 1 de Samuel capítulo 1, versículo números 11 a 18, nós temos aqui que Ana vai para o altar de Deus. O que é o altar de Deus? O altar é um local onde nós vamos para agradar a Deus, onde nós vamos dar o nosso melhor, onde nós vamos depositar os nossos problemas, onde nós vamos depositar a nossa própria vida. Então Ana levantou-se, foi ao altar de Deus, ela foi dizer, Senhor, se tu me fazes hoje estéril, então me dê um filho, porque esse filho não é meu filho, esse filho vai ser teu filho, esse filho vai servir na igreja todos os dias da sua vida como servo do Senhor. Então Ana levantou um altar e Ana foi fazer um voto com Deus nesse mesmo altar. A palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos 8 até 11, Cristo diz para os seus discípulos que ele haveria de enviar o Consolador para que o Consolador convencesse ao seu povo sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. E ele discorre dizendo que vai convencê-los sobre o pecado porque aqueles não creram que ele havia sido enviado pelo Pai. Vai convencê-los sobre a justiça, porque ele agora vai para a casa do Pai e daqui a pouco eles não mais iriam lhe ver. Vai lhes convencer também sobre o juízo, pois o príncipe do pecado, o príncipe das trevas, chamado Satanás, este já havia sido vencido por Cristo. Nós ainda podemos encontrar sobre a revolta sobre o altar de Deus. Nós ainda podemos encontrar substância no livro de Efésios, capítulo 5, versículo número 18, em que a palavra de Deus diz que sede cheios do Espírito Santo e não vos embriagueis com o vinho deste mundo, porque o vinho deste mundo é que nos faz adormecer, é que nos dá preguiça, é que nos faz preguiçosos, é que nos faz conformar com a realidade que nós vivemos.
é que nos faz duvidar da fé, para que nós não possamos viver a fé como sendo a promessa de Deus. E nós não possamos olhar a fé e a palavra de Deus como sendo um livro sagrado. Olhamos para a Bíblia Sagrada como se fosse um livro qualquer que devemos levar aos braços quando vamos à igreja. Fez um voto com Deus e depois um voto com Deus, filho. Então Deus deu-lhe um filho espiritual. Porque Ana disse, se eu sou estéril, dê-me um filho, para que esse filho não seja meu, mas eu possa vir, deixar aqui no tabernáculo para te servir. Então, agora Ana concebe. Quando Ana concebe, chegou aquele período do ano que, mais uma vez, Elcana levanta-se para ir com sua família. E Ana diz para Elcana, agora eu não vou, porque eu fiz um voto com o Senhor e somente irei subir para o tabernáculo para eu cumprir o voto que eu fiz com Deus. Quando esta criança desmamar, eu levarei essa criança para lá e irei deixar essa criança para servir a Deus na casa do Senhor. O seu marido Elcana disse, vai nessa fé, mulher, faça conforme a tua palavra. E Elcana foi para ir cumprir o voto anual no dia de celebração do Senhor, naquele período do ano. Fica Ana, então, a entoar um cântico chamado o Cântico da Ana. O Cântico da Ana está descrito em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 até 9. Este Cântico de Ana é o quanto o coração de Ana exultava de alegria pelo fato de Ana ter concebido. Isto é, qual era a revolta de Ana? Qual era a amargura de Ana? Qual era a luta de Ana? Ana não tinha filhos. Ana era estéril. Era uma mulher seca. E Ana, depois de fazer o voto com Deus, Deus responde a Ana e dá um filho. Então Ana viu um milagre na vida dela. Então Ana começa a abrir o seu coração, rasga o seu coração e começa a cantar de alegria, louvando a Deus por aquele milagre que Deus tinha feito na vida de Ana. Este Salmos, este foi um verdadeiro Salmos. Este cântico de Ana tem paralelo em alguns salmos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, nomeadamente em Salmos 113, versículos 1 até 9. Mas ainda neste cântico de Ana, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 5, Ana diz assim, a estéril foi mãe de 7 filhos, e a que tinha filhos tornou-se fraca. Isto é, a Ana agora vê a forma como Deus muda, inverte, reverte as situações, em função do quê? Da obediência à sua palavra, em função da revolta, em função de nós vivermos o que? Afrontas, e nós respondermos com fé, respondermos com os joelhos no chão, respondermos com votos ao Senhor, levantarmos altares, fazermos votos, cumprirmos os votos ao Senhor. Ana havia dado ao seu filho o nome de Samuel. Vou voltar para o cântico de Ana, porque é muito profundo. Mas Ana tinha dado ao seu filho o nome de Samuel. Samuel, que significa nome de Deus, ou nome do Senhor, ou Deus ouve. Em hebraico. Aqui no cântico de Ana, nós vemos a fé da Ana através de um cântico que representa o quê? Um sacrifício de louvor. Ana deu um sacrifício, louvou a Deus com toda a sua vida, com todas as suas forças, expondo toda a sua vulnerabilidade, as suas fraquezas, os seus problemas, para dizer o quão Deus respondeu à sua fé. O quão Deus mudou a história de Ana. Porque se Ana antes era uma mulher humilhada, era uma mulher seca, era uma mulher estéril, ela agora diz que Deus lhe deu 7 filhos. Nós sabemos o que significa 7 nas Escrituras Sagradas. 7 é o número da abundância, é o número da prosperidade, é o número da plenitude. Então ela diz, de uma mulher estéril, Deus me deu 7 filhos. Esta é a fé de Ana.
Ora, as Escrituras Sagradas descrevem que Ana teve, na verdade, 6 filhos. Mas estes 7 representam o quê? Representam o esplendor da abundância de Deus na vida de Ana, de estéril para mãe de 7 filhos. Nós podemos, para além deste Salmo 113, versículos 1 a 9, que ele também é um salmo de louvor, que também aponta para a fé da Ana, que também aponta como Deus faz maravilhas, o como o Senhor converte a situação de uma estéril para ser uma pessoa abundante. Nós também podemos olhar para as Escrituras Sagradas em Gênesis, capítulo 15, versículo 5. O que é que nós encontramos aqui? Encontramos as bênçãos abraâmicas. E em particular o quê? Encontramos a promessa de Deus para Abraão, dizendo: Abraão, sai da tenda, olha para os céus, se conseguires contar, assim será a tua descendência. Abraão diz: mas como se eu só tenho um escravo? Deus diz que eu vou fazer-te pai de uma grande nação. Os teus filhos não poderás contar. Então, nós vemos aqui o que? A base do que? Da bênção abraâmica, que é o quê? Que é plenitude, multidão. Por isso que Ana disse: de estéril tornei-me mãe de 7 filhos. Estas bênçãos abraâmicas encontram-se também complementadas com aquelas bênçãos que foram pronunciadas no Monte Gerizim, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 até 4, em que o Senhor, através de Moisés, diz o quão o Senhor é fiel e é próspero, e responde com abundância àqueles que guardarem os seus mandamentos. Então, nós encontramos tanto as promessas abraâmicas, bem como as promessas pronunciadas no Monte Gerizim, mostram o quê? Revelam aquilo que são bênçãos tangíveis e bênçãos palpáveis, pelas quais o homem possa entoar ou exultar o seu coração por ver a forma como o Senhor muda, converte, troca situações de noite para dia em função do que? Da fé e da obediência. Mas ainda nós podemos olhar para o Novo Testamento e encontramos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 20. Aqui nós encontramos o Senhor a fazer o quê? A última ceia, a cear com os seus discípulos. O que é que Deus diz quando está a cear com os seus discípulos? Após ele ter comungado com o pão, ele depois serve aos seus discípulos a taça e apresenta a taça como sendo a cálice e diz que aquela cálice o que é sinal do que? Aliança porque é pelo seu sangue. O que representa a nova aliança? Representa que o velho e o novo eles não se divergem, mas eles foram fundidos numa única aliança, que é a aliança de Cristo. Diz a nova aliança, o Novo Testamento, que foi o quê? Que foi a união entre a primeira e a última, entre o antigo e o novo, entre a antiga aliança e a nova aliança. Significa que em bênçãos de Cristo, por intermédio da nova aliança, pelo sangue de Cristo, nós encontramos fusão entre o velho e o novo. Consequentemente, nós aqui vemos, após este cântico de Ana, qual era a situação que existia ali? Porque nós estamos até aqui, estamos a explorar somente uma dimensão. Que é olhar para a família de Elcana. Para quê? Para ver o que? Da família de Elcana, a rivalidade entre as esposas de Elcana, depois a ofensa da Penina a Ana, a revolta da Ana, e depois a Ana faz o voto com Deus, depois vem Samuel. Para quê? Vamos olhar para o outro lado para poderem se completar as histórias. O que estava a acontecer neste período no tabernáculo? Ora, o sacerdócio, nessa altura, quando subia Elcana com a sua família, o sacerdócio estava sob encargo
de Ofni e Finéias. Quem são Ofni e Finéias? São filhos do sacerdote Eli. Esse era o sacerdote de Siló. De acordo com a lei, os sacerdotes eles adquiriam este ofício por herança de seus pais. Por quê? Porque eles faziam parte da linhagem de Arão. Então nós tínhamos que Eli era descendente da linhagem de Arão. E Eli estava a servir como sacerdote. E após Eli, porque ele já ia avançado em ele então constitui como sacerdotes que iam lhe suceder os seus filhos Ofni e Finéias. O que é que estava a acontecer com o serviço destes sacerdotes no templo? Ora, esses sacerdotes, Ofni e Finéias, eles tocavam em coisas sagradas. Eles tocavam nas ofertas que o povo de Deus levava para o tabernáculo, e eles dormiam, se envolviam com as moças que iam também para servir a Deus, para ir adorar a Deus, para ir também apresentar as suas ofertas para o Senhor. Eles usavam da sua posição de autoridade para poderem se servir a eles próprios, mandando com que os seus servos levassem todos os animais que eram levados como sacrifício para o holocausto, com que eles tocassem aquela oferta e levassem aquela oferta para que fosse ser consumida por eles serem sacerdotes. Essa situação estava a irritar muito a Deus. O que Deus faz em resposta a isso? Nós temos primeiro que Cristo foi o quê? Foi o plano secreto de Deus. Enquanto Cristo veio, ou quando Cristo vinha, se havia sido anunciado lá no Jardim do Éden, no livro de Gênesis, ficou desconhecido, ficou um mistério durante todo este período, desde Gênesis até a plenitude dos tempos. É quando vem Cristo e encarna. Ora, precisamente isso está a acontecer aqui com Samuel. Porque Deus não estava alheio, nem estava distraído, nem estava indiferente ao que estava a acontecer no tabernáculo. Deus então criou aquela situação de revolta em Ana para que Ana fizesse um voto de colocar o filho Samuel para o tabernáculo. Por quê? Porque Deus queria que ele não viesse substituir a esses sacerdotes que tocavam nas coisas sagradas. O que é isto? O que pode levar um homem a tocar em coisas sagradas? O que estava a acontecer é que os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, eles nasceram e cresceram a conviver no ambiente sagrado. E eles depois se habituaram às coisas sagradas. Ao eles terem se habituado às coisas sagradas, eles não passaram já a não olhar as coisas sagradas como sagradas, mas passaram a olhar para as coisas sagradas como sendo coisas normais. Isto é, eles começaram a agir pela carne relativamente às coisas sagradas. Eles começaram a desonrar o que? A sua missão enquanto sacerdote. Isso o que fez? Fez com que desonrasse ou manchasse o leito do seu pai e, consequentemente, manchando o leito do seu pai, isso é manchar o próprio Deus. Por quê? Porque o povo, em função dessa rebeldia, dessa corrupção do povo, o povo passou a olhar para os sacrifícios já não como algo sagrado, começou a olhar para os seus sacrifícios, para o seu serviço, para a sua devoção como algo mundano. Por quê? Porque os sacerdotes tocavam nas ofertas. Então isso começou a provocar a ira de Deus. Deus não ficou indiferente. Deus então quis se vingar dessa situação. O que Deus faz para se vingar dessa situação? Primeiro, essa situação chegava aos ouvidos do sacerdote Eli, pai de Ofni e Finéias. O sacerdote Eli chamava os seus filhos, dizia-lhes o quanto aquilo desonrava a ele como pai e convencia-lhes que ele não devesse fazer, dizendo ele que se um homem age injustamente para outro homem, ele pode pedir a intervenção de Deus, mas se um homem
age injustamente para com Deus, quem que ele pode pedir misericórdia? Então, ele alerta os seus filhos, mas os seus filhos ouviam, entrava de um ouvido e saía do outro. Por quê? Porque o pai somente já demonstrava, mas o pai não mostrava severidade nessa mesma admoestação. E o pai já ia avançado em idade. E aquele ato, aquela corrupção já tinha se entranhado na vida dos seus filhos. Esse foi um alerta que chegava a Eli. Não bastando esse alerta, Deus envia para o profeta Eli um homem de Deus que sobe e vai ter com Eli. Neste caso, um profeta, ou alguém que foi profetizar, por assim dizer. Chegado lá, esse profeta, este homem de Deus, diz a Eli que Deus estava irado com a postura dos seus filhos, e que Deus iria se vingar dos seus filhos, pois Deus havia endurecido o coração dos seus filhos, pois Deus queria daquela forma também se vingar dos seus filhos. Não foi por falta de aviso dirigido ao sacerdote Eli. Ele tomou conhecimento dessas duas formas. O que acontece? Samuel, quando é entregue, devolvido ao tabernáculo depois de desmamar pela sua mãe, Samuel foi entregue, foi recebido pelas mãos do sacerdote Eli. O sacerdote Eli então começa a instruir, torna-se mestre de Samuel. E Samuel então vai crescendo, está ao serviço do templo. Vai crescendo como um servo de Eli, que estava ali a ser instruído por Eli para poder servir durante toda a sua vida ao tabernáculo. O que aconteceu? Samuel começa a crescer. E enquanto Samuel cresce, também vai crescendo em glória. Isto é, Deus vai glorificando a vida de Samuel. E a sua mãe Penina, sempre que ia anualmente, junto com o seu pai Elcana, para ir à festa de tabernáculos, a mãe tecia túnicas de linho, e ela pessoalmente levava uma túnica de linho e oferecia ao seu filho Samuel. E cada vez que ela fosse, ela via que Samuel crescia em estatura e em beleza. E Samuel foi crescendo em graça como um servo que servia ali no tabernáculo. Deus então, se antes Deus falava com Samuel através de Ana, como? Desde o nascimento de Samuel, fazendo com que Ana, que significa graça em hebraico, ou graciosa, fazendo com que Ana fizesse um voto para consagrar Samuel para o serviço do Senhor. Depois Deus continua a falar com Samuel também por intermédio dele, que era o sacerdote que recebeu Samuel e que estava também a instruir Samuel como um servo ao serviço do Senhor. Chegou uma altura, conforme Samuel ia crescendo, em que Deus quis já falar diretamente com Samuel. O que Deus faz? Samuel encontrava-se então a guardar o que? A arca. E a luz da arca, quando não se apagasse, Samuel ficava ali a vigiar a arca acordado. Então Samuel pega o sono e Deus começa a falar para Samuel, chama Samuel. Samuel, ao ouvir a sua voz, ele levanta-se e vai ter com o seu sacerdote, seu mestre Eli, e diz: o Senhor me chamou, fale-me. O sacerdote Eli, mestre de Samuel, diz: Samuel, meu filho, eu não te falei, volta, vai descansar. Samuel volta e novamente repousa. Mais uma vez, Deus vê Samuel e chama Samuel. Samuel levanta-se e vai a correr para o quarto do seu mestre sacerdote Eli e diz: eis-me aqui, Senhor. O Senhor me falou, o Senhor me chamou. Ele diz: meu filho Samuel, eu não te chamei. Volta, vai descansar. E Samuel voltou, foi descansar.
ouvir Deus a chamar Samuel. Samuel levanta-se e vai novamente a correr para o quarto de Eli. E diz, Senhor me chamou, estou aqui. Ele diz, Samuel, eu não te chamei. Só que Eli percebe-se que é Deus quem está a chamar a Samuel. Então Eli, ele sabendo que ele era o sacerdote, que Deus falava para Samuel por intermédio dele, Eli então diz assim a Samuel, Samuel, volta para o teu quarto. E há de ser que Deus te chame. E quando tu ouvires a te chamar, responda assim, eis-me aqui, Senhor, fale que o teu servo te escuta. E fica atento a tudo quanto Deus te disser. Mas amanhã, diga-me aquilo que Deus te disse. Senão, que Deus te amaldiçoe pelo fato de tu me esconderes aquilo que Deus tenha te falado. E Samuel volta mais uma vez e Deus então vem pela quarta vez e diz, Samuel, Samuel. Samuel desperta e diz, eis-me aqui, Senhor, fale que o teu servo te escuta. Então Deus começa a falar com Samuel. E Deus vai dizendo a Samuel que ele havia chegado à exaustão daquilo que era a profanação do templo pelo serviço que estava a ser prestado ao templo pelos filhos de Eli, chamado Ofni e Finéias. Apesar de Deus ter prometido que iria manter o sacerdócio araônico sobre a sua casa, mas Deus iria então mudar ou reformar aquela situação. Por causa da rebeldia dos filhos perante a passividade do pai chamado Eli. E que Deus iria ferir, iria matar os filhos de Eli, Ofni e Finéias, e também Eli iria morrer. Samuel, ao ouvir esse sonho, Samuel ficou conturbado, porque ficou a pensar, como é que eu vou dizer isso ao sacerdote, meu mestre Eli? E na manhã seguinte, o que faz é, Samuel, o que é que Deus te falou? E Samuel então teve que contar tudo o que Deus lhe falou para Eli. Ora, era a terceira vez que Eli ouvia falar do quê? De qual Deus estava errado, por quê? Pelo desvio do comportamento e pelo mau serviço que os seus próprios filhos, perante a sua passividade, realizavam no templo, ao ponto de tocarem nas coisas sagradas, profanarem o templo e prejudicar o povo. Porque quando o sacerdote toca nas coisas sagradas, isso vai corromper e vai fazer cair os próprios povo de Deus, o rebanho do Senhor, e isso também vai manchar ao próprio Deus. E nós vemos que, desta forma, continuou Samuel a crescer em vocação, em honra, em glória, de tal forma que, naquela altura, Deus já não falava mais para o seu povo. Por quê? Porque Deus estava insatisfeito com o serviço que estava a ser prestado no templo, por causa da profanação dos filhos de Eli. Mas nessa altura Deus começa então a voltar a falar para a sua igreja, como por intermédio de Samuel. Que agora Deus levanta e começa já a falar diretamente com Samuel, e Samuel, apercebendo-se, começa já a saber responder e a desenvolver uma conversa, uma intimidade com Deus, a ponto de já as pessoas se aperceberem que Samuel é quem ou em quem Deus estava a crescer a sua glória e que Deus tinha levantado Samuel para que Samuel passasse a servir ao seu povo como o profeta do Senhor. Nós podemos encontrar um pouco mais de substância sobre isso, sobre a necessidade de nós termos uma fé fervorosa, a necessidade de nós buscarmos fazermos cheios do Espírito Santo. Na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 1 até número 3, aonde o apóstolo Paulo dirige-nos a exortação no sentido de nós buscarmos, conhecer e nos conformarmos com a palavra de Deus da perfeição. Pois é a palavra de Deus que nos instrui para a perfeição aos olhos de Deus, para podermos servir ao Senhor com fidelidade, de forma que o Senhor possa se agradar do nosso
serviço. Tendo chegado a esta parte, termina o primeiro momento de exposição. Fica agora aberto o momento para a colocação de questões, de dúvidas e de sugestões para podermos desenvolver esta administração. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu tenho aqui umas 2 questões relacionadas ao estudo de hoje. A primeira é: como era feita a adoração nos tempos passados? Não é como é feito hoje, que as pessoas escolhem o seu lugar e se juntam em pequenos grupos? A última: Deus muitas vezes, todos aqueles que Ele quer usar, aparecem no mundo com muita dificuldade. Por quê? Estimados irmãos, a paz. Quero desde já agradecer a Deus pela vida de todos nós e também agradecer o Espírito Santo, que é o ajudador nosso para este trabalho. Não só para este trabalho, mas para tudo quanto é Deus a inspirar os seus servos na terra. Portanto, este tema tocou-me muito à medida em que ela trouxe a mim o sentido da Igreja Universal, aquela que tem Cristo como centro. E esta Igreja Universal aqui é prefigurado pelo próprio Samuel. O Samuel esteve num mundo, esteve cercado de pessoas que praticavam a idolatria, praticavam saques a coisas que eram de Deus, mas ele ficou firme na fé e a trabalhar para Deus de coração. Tanto a Igreja Universal é feita de pessoas como Samuel, sem interessar ou importar onde é que nós congregamos, desde que tenhamos esta disposição de Samuel, de termos Cristo como centro das nossas ações, atividades e atitudes. Portanto, gosto muito daquilo que foi o proceder do próprio Samuel, pois ele, ainda que Deus o tenha tido revelado que Samuel, estás no meio de um povo, pessoas que estão, a dado momento, que estão encarregadas de treinar a sua fé, estão a perder a comunhão comigo. Ele não se voltou, não virou, não se desviou, ainda assim permaneceu e continuou a fazer o seu trabalho da forma como o seu sacerdote teria o instruído. Portanto, Deus também nos engrandece, faz-nos cada dia maiores ou melhores, quando nós não apenas nos focamos nos erros do próximo, mas sim continuamos a fazer o nosso trabalho e colocamos estas mesmas pessoas e a nós próprios, porque ninguém é perfeito, todos nós temos as nossas imperfeições, portanto todos nós temos que nos colocar diante de Deus e buscarmos cada dia nos santificarmos. Como foi muito bem dito aqui, Deus gosta ou Ele ama aquele coração que prioriza o próximo antes dele mesmo. Aquela pessoa que abre a boca para orar pelo mundo do que olhar para a sua situação, a situação em que a pessoa se encontra. É muita coisa para falar,
ele pude acompanhar, fiz uma leitura um pouco aprofundada sobre o cântico da Ana. É um cântico que não tem tempo, que tocou-me muito, e fala comigo como pessoa. Portanto, estou muito feliz por esta aula. Estou muito impactado que todo este espírito que encheu essa sala continue a encher cada um de nós durante a semana, e também que quebre a timidez de falarmos de Deus, de Deus ao próximo, ou aquilo que pode nos vir em mente, o que é que o próximo vai dizer se me ver a falar de Deus. Portanto, que ganhemos esta coragem, porque Deus naturalmente precisa de nós neste trabalho. E adiarmos é ainda plano do Satã, porque o Satã quer nos prender a esta vida de apostasia, de estarmos presos ao mesmo círculo. Portanto, é muita coisa. É a própria fé da Ana, ao orar e interceder. É uma oração fervorosa em que ele não culpava Deus pela sua condição, mas agradecia a Deus e mesmo assim fez um voto com Deus. Ela, no final de tudo, continuou estéril, porque os filhos que ela foi produzindo ao longo deste tempo, consagrou-os ao Senhor, e por isso que ela, a dado momento, disse: sim, sou estéril, mas por isso permita que eu tenha um filho, mas este filho vou consagrar a si. Portanto, eu creio que não foi diferente aos outros, por isso ela é uma mãe estéril, mas mãe de muitas nações, tal como Abraão. Portanto, gostaria aqui de tecer algumas questões. A primeira destas é: quem foi a primeira esposa de Elcana? Ana ou Penina? Aqui é por conta daquela parte da oração, a oração sacerdotal, que fala de levantarem-se peninas em nossas vidas. De seguida, hoje, onde é que é o centro do culto e qual é o altar que podemos depositar o nosso tudo, que é a nossa vida? O que é hoje ter uma fé que fecha bocas de leões? E o que é que os leões prefiguram hoje? O que hoje pode causar em nós o vazio espiritual equivalente ao vazio que a Ana sentia diante das ofensas da Penina? O que devemos sacrificar hoje de forma a sairmos de uma fé seca ou estéril para uma fé abundante? O que é pecar contra Deus e por que as transgressões feitas contra Deus não têm perdão? O que é um voto? E qual é a importância de fazermos votos ao Senhor? Para fechar, o que é uma oração de rasgar o coração e como nos embriagarmos
pelo Espírito de Deus, para que esta mesma oração tenha eficácia. Amada Igreja, obrigado por este momento singular que, através desta congregação, ajuntando a nossa fé, fizéssemos este firmamento ou fizéssemos a este arraial para que o Senhor possa construir um firmamento que vai suportar a nossa fé, atendendo a nossa fome, a nossa sede de lhe conhecer, para podermos daqui sermos cheios tanto da sua palavra, bem como do seu Santo Espírito. Vamos passar a comentar uma dessas 10 questões que foram apresentadas pela ordem da sua chegada. Todas elas questões muito pertinentes e que vão nos ajudar a transcender, vão nos ajudar a embarcar, a olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro e de onde verdadeiramente o Senhor nos convida a demonstrarmos, a expormos toda a nossa vulnerabilidade, de forma que o Senhor possa se revelar aqui neste espaço como quem responde às nossas súplicas para poder conviver e se manifestar em meio de nós. A primeira dessas perguntas é: como era feita a adoração nos tempos passados? Não é como é feito hoje, em que as pessoas escolhem o seu lugar e se juntam em pequenos grupos. Nessa época, a adoração era já em coletivo, porque precisamente o povo, neste caso a família de Elcana, anualmente saía da sua terra, Ramá, e ia até a Siló. Siló, que significa lugar de descanso, o que sugere que era o lugar onde o povo encontrava tranquilidade, encontrava paz, encontrava serenidade, para que eles se ajuntassem e pudessem ali buscar ao Senhor. Siló é aquele lugar, aquela atmosfera que Cristo percebeu que já havia sido profanada quando se apercebeu, passando pelo templo, que o templo no lado do já tinha sido assaltado por mercadores e cambistas. Então, Siló significa lugar de descanso. E desde a época de Josué, estamos a falar que Siló ficou como centro de culto durante 300 anos. Quando Josué, então, separou e definiu Siló como sendo local que iria ser depositada a Arca da Aliança, para que então, desde esse tempo, o povo passasse a considerar este lugar como sendo um local de culto. E a família de Elcana, em segundo lugar, eles dirigiam-se, faziam-se a Siló no tempo, no período do ano, na altura em que o povo subia até a Siló para celebrar a festa de tabernáculos. Por essa razão é que, fazendo-se a esta obrigação espiritual, a este culto, Elcana fazia-se acompanhar toda a sua família, juntamente com os seus holocaustos, para poder adorar ao Senhor e também para poderem apresentar os seus holocaustos. E só ele e a sua família já eram um grupo de pessoas. Portanto, era ele, suas esposas, seus filhos, iam todos para adorar ao Senhor. E lá juntavam-se com outros crentes que vinham também dos outros pontos para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então, sim, era precisamente como é nos dias de hoje. 2. Deus muitas vezes usa pessoas que Ele quer usar, essas que aparecem ao mundo com muita dificuldade. A questão é, por quê? Por que que Deus usa pessoas que vieram ao mundo com muita
dificuldade. As dificuldades são ocasiões que criam um despertamento espiritual. Nós hoje falamos muito de despertamento espiritual. As pessoas que vêm com muita dificuldade ao mundo são pessoas que já transportam, estão gravadas com o selo da fé. Por quê? Porque são pessoas que vieram ao mundo resultado de milagres do Senhor, de eventos sobrenaturais. Por essa razão é que a vida dessas mesmas pessoas é um testemunho do milagre de Deus. Então, faz dessas pessoas serem depositárias da fé, que é a sua própria vida, para que elas façam da sua própria vida um altar de louvor e de adoração a Deus. Mas não basta somente você vir de uma realidade, de uma dificuldade, de um nascimento miraculoso, ou de antes de ter escapado de ileso a um acidente grave, ou de ter sido profetizado por alguém, por exemplo. Isso não basta, isso não é suficiente. Não basta uma pessoa ter nascido como uma pessoa predestinada a ser servida a Deus. É preciso, para além disso, buscar a Deus, porque senão a fé esfria. Por isso é que nós falamos do quê? Despertamento espiritual. Então, o nascimento miraculoso é esse, um despertamento espiritual, para que a pessoa possa conhecer qual é a sua vida, que a pessoa poder, então, saber qual é o seu caminho, qual é o seu segredo da muita força que tem. Por isso é que os filisteus enviaram Dalila, enviaram outras pessoas e disseram: vão lá descobrir qual é a fonte, qual é o segredo para muita força que Sansão tem. Então, não basta nós somente termos um nascimento, uma fé, um testemunho que seja sobrenatural, mas também é importante que nós não revelemos, não abrimos o nosso coração para poder explicar ao inimigo qual é o nosso segredo, tal como Sansão fez, a ponto de contar a Dalila qual era a fonte da sua fé. Significa que nós não podemos ceder ao inimigo. Se a fonte da nossa fé e vitória é uma vida de oração, é um devocional a Deus, é uma intimidade a Deus, é fazer votos e cumprir votos com Deus, então abrir ou revelar isso ao nosso inimigo é nós deixarmos de fazer. Número 3. Quem foi a primeira esposa de Elcana? Ana ou Penina? As Escrituras Sagradas não revelam quem foi a primeira das esposas de Samuel, dentre essas duas, mas revelam sim qual era aquela que o Samuel mais considerava. Qual é o critério aqui? É aquela que Samuel nutria mais amor relativamente à outra. Então, das duas esposas de Elcana, Penina e Ana, não está explícito qual destas teria sido a primeira, somente destas duas, qual é que Elcana mais amava, que é neste caso a Ana. Significa que ele considerava mais a Ana, por essa razão é que ele oferecia uma porção dobrada do sacrifício que ele oferecia na porção reservada à sua esposa Penina e os seus filhos. Número 4. Hoje, onde é que é o centro de culto e qual é o altar que podemos depositar o nosso tudo, que é a nossa vida? Onde é o centro de culto? Onde é que nós adoramos a Deus? Nós, nos dias de hoje, adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus do nosso coração. Nós adoramos a Deus em todo e qualquer local, ambiente. Nós adoramos a Deus não só dentro da igreja, também fora
da igreja, nós adoramos a Deus aonde nós estivermos. Porque a adoração a Deus nos dias de hoje é confessar a Deus. Nós confessamos, testemunhamos a Deus em todas as ocasiões. Na saúde, na tristeza, na doença, na alegria, nas vitórias, nas derrotas, em toda e qualquer circunstância, tempo e local, nós cultuamos ao Senhor. E esse altar onde nós depositamos o nosso tudo, o centro da adoração de Deus, onde nós depositamos a nossa vida, é no nosso coração. Isto é, nós entregamos ou confiamos o nosso coração ao próprio Deus. Devolvemos a nossa vida para o próprio Deus. Devolvemos o nosso tempo para o dono do tempo. Devolvemos a nossa vida para o dono da nossa vida. Então, este é que é o altar onde nós depositamos o nosso tudo. É nas mãos de Deus. Por isso é que Salmos 91:1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, este repousa na sombra do Omnipotente. Isto é, aquela pessoa que deposita a sua vida, confia a sua vida, consagra a sua vida. Samuel foi consagrado nazireno desde o nascimento. Samuel, quando nasceu, então a mãe, para cumprir o voto, foi entregar Samuel para que ele vivesse onde? Vivesse a servir a Deus no templo com fidelidade. Número 5. O que é hoje ter uma fé que fecha a boca de leões? E o que são os leões hoje? Uma fé... Vamos começar quem são os leões hoje. Há uma expressão também que é usada nas escrituras sagradas. Fala-se dos lobos vorazes. Leões que rugem famintos à busca de presas. Quem são esses? Quem são os leões que estão famintos a rugirem à busca de presas? É o Satã e todo o seu elenco. É o Satanás e todos os seus príncipes e todos os seus anjos, e usando também o anticristo, os falsos pregadores e todas as pessoas que são os seus seguidores. Esses leões que rugem famintos à busca de novas vítimas. E o que é fechar a boca do leão? Fechar a boca do leão é ter uma vida de oração. Quando nós temos uma vida de oração, o Satanás, o pecado, não tem efeito algum sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós temos uma vida de oração, nós não vivemos no pecado. Consequentemente, o pecado não tem efeito nenhum, absolutamente nenhum, sobre a nossa vida, porque nós vigiamos e oramos. Número 6. O que hoje pode causar em nós o vazio espiritual equivalente ao vazio que Ana sentiu diante das ofensas da Penina? O que nos causa um vazio espiritual, como se Deus tivesse nos abandonado, são aqueles problemas que aparentemente ou que aparentam não ter solução. Doença prolongada, desespero, falta de emprego. Alguém quer muito ter um filho, não consegue conceber. Há um problema que a pessoa faz votos, ora, jejua, persevera e a situação é como se não mudasse. É como se Deus estivesse indiferente a essa situação. E nós nos perguntamos, o que é que nós temos que fazer? Pois isso pode causar um vazio espiritual. Então é preciso fazer loucuras. É preciso fazer loucura. A fé é uma loucura. Então, nós não podemos agir sempre da mesma forma para chamar a atenção de Deus. Por quê? Porque, por um lado, Deus não é obrigado a nos abençoar, mas Ele faz-lo pela sua graça, Ele faz-lo querendo, e ainda que a bênção tenha chegado à nossa vida, já somos abençoados, porque temos uma vida e conhecemos a Deus e somos salvos. Não existe bênção maior do que essa. Então, usar a fé
adquirir a salvação e viver em espírito, esta atitude de fé já é a porta para nós podermos arrecadar toda e qualquer bênção em forma de bens tangíveis e também em forma de virtudes e também em forma de obras. Essa fé vai produzir para a honra e para a glória do Senhor. O Senhor, Ele, por amor de nós, porque Ele está no controle e na providência de todas as coisas, Ele vai permitir com que nós passemos por situações, tribulações, perseguições, guerras. Essas fazem parte do testemunho cristão. Porém, o Senhor disse, tende bom ânimo. Do mesmo modo que Ele venceu ao mundo, também Ele seria conosco. Consequentemente, esses problemas não são nossos problemas. Esses desafios não são nossos desafios. Essas perseguições, essas guerras não são nossas guerras. Mas nós então consagramos, dizemos, Senhor, é sua guerra. Usa-me para poder vencer em Cristo. Então, você já mudou de discurso, já mudou de disposição. A Ana disse, Senhor, se eu sou estéril, se eu não tenho filho, então, faça-me conceber para que esse filho que eu não tenho, ou ter, seja teu filho. Então, esta é a forma como nós usamos a nossa fé para podermos chamar a atenção de Deus e ver esses problemas que aparentam não ter solução, verem se materializar em resposta à nossa fé. Número 7. O que devemos sacrificar hoje de forma a sairmos de uma fé seca ou estéril para uma fé abundante? Até estava um bocado a antecipar através do que falava há bocado. Foi a revolta da Ana, não é? Então, para nós, o que devemos sacrificar é a nossa vida. O que a Ana sacrificou? Ela disse que o filho não seja meu, mas seja teu filho. Então, é essa disposição, é essa fé, esse sacrifício que nós temos que fazer. Sacrificar os desejos, os prazeres, sacrificar a busca, orar por bênçãos para nós próprios. É tudo isso que nós devemos sacrificar nos votos que nós fazemos com Deus. E, principalmente, é sacrificar a busca pelas honras, pelos louvores para nós próprios. Temos que lavar as mãos, abrir as mãos e devolver os louvores, as honras a quem merece toda honra. Número 8. O que é pecar contra Deus e por que as transgressões contra Deus não têm perdão? Pecar contra Deus é tocar em coisas sagradas, é usar o nome de Deus em vão. Então, isso no decálogo faz parte dos 3 primeiros pecados. Por quê? Porque esses dizem respeito a quê? Aquilo que nós chamamos de uma relação vertical entre Deus e o homem. Isso diz respeito à forma como nós honramos ao próprio Deus. E os 7 mandamentos seguintes, para ter o número 10, dizem respeito à nossa relação com os outros homens. Então, esses não têm perdão porque é uma ofensa direta ao próprio Deus. Por essa razão é que quando Eli está a advertir os seus filhos, diz, não é de bem que vocês façam isso, porque se vocês estiverem em falta com outro homem, podem pedir o perdão a Deus. Mas se vocês estiverem em falta com Deus, vão pedir perdão a quem? Então, é esta a percepção. É por isso que a transgressão contra Deus não tem perdão. Número 9. O que é um voto e qual é a importância de fazermos votos ao Senhor? Fazer um voto com o Senhor é fazer uma aposta com Deus. É fazer um acordo de troca com Deus. Senhor, eu abro a mão de isto para tu me dares isto.
E naturalmente que os votos ou as provas de fé que nós fazemos com Deus não é como se fosse uma moeda de troca, porque Deus não está somente a olhar para aquilo que você diz, como se isso fosse o sacrifício que tu estás a levar como sendo um voto. O que Deus aprecia nos votos é a tua obediência. É a sinceridade expressa pelo teu coração ao colocar ou abrir a mão de algo que não agrada a Deus, primeiramente para buscar ser obediente à palavra de Deus. Isso é o que Deus mais considera do que propriamente aquilo que nós renunciamos. É verdade que o que Deus quer, gosta, é que nós abandonemos o pecado. E esse abandono do pecado começa pela nossa disposição do coração em nos convertermos para obedecer ao Senhor. 10 e último. O que é uma oração de rasgar o coração e como é que nós podemos nos embriagar pelo Espírito Santo para que esta oração tenha eficácia? Então, embriagarmos-nos com o Espírito Santo é nós buscarmos constantemente estar na presença do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos santifica. Então, nós devemos não deixar-nos contaminar, embriagar com o vinho deste mundo, porque ele vai corrompendo o que? A nossa carne, vai fragilizando a nossa carne. E à medida que vai fragilizando, corrompendo a nossa carne, o nosso espírito vai enfraquecendo. Então, a santificação, que é uma atuação do próprio Espírito Santo, que é uma purificação interior, vai nos dar uma carga do Espírito Santo para que nós então possamos contornar as tentações, possamos vencer o pecado, possamos viver longe do pecado, de forma a podermos proteger o que? O nosso corpo, a nossa integridade e a nossa vida, para que não possa ser contaminada com a embriaguez ou aquilo que são os vinhos deste mundo, de forma a conservar aquilo que é a pureza interior, que é santificada pelo Espírito Santo. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a presença, a pontualidade e o interesse. Convidamos-lo a fazer like a este conteúdo e a subscrever as nossas páginas, sem se esquecer de partilhar esse conteúdo com a vossa vasta rede de contatos, para que a nossa comunidade continue a crescer em quantidade e em qualidade. Encontre este material nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, EloApp, nosso webpage www.academiaserve.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.